Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, antes que eu me esqueça, eu quero te pedir já, porque eu sempre esqueço. Deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, não vai custar nem um segundinho para você, só apertar aí no botão de se inscrever, de curtir e vai nos ajudar muito, ok? Pessoal, eu vim aqui trazer uma outra notícia para vocês, que tá aí em todos os sites e jornais, sobre o Tarcísio, né? Governador de São Paulo. O Tarcísio, ele foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, né? E foi aí um ministro que fez bastante obras, que consertou bastante, agregou muito, né? As estradas aí, obras que estavam paradas há muito tempo, e ele, no ministério dele ali, ele foi um ministro que agregou muito aí para o nosso Brasil. E ele foi orientado pelo Bolsonaro, né? E se candidatou aí por São Paulo, né? Ele que ia se candidatar aí por outro estado e, a pedido do Bolsonaro, ele acabou se candidatando a governador, ao cargo de governador de São Paulo. O Tarcísio, ele é um político com um viés mais de direita, né? Não acredito que seja um bolsonarista aí, como ele já declarou, mas que tem aí as ideologias de direita. E o Tarcísio, teve algumas vezes que eu até critiquei também a postura dele. Algumas pessoas também criticaram, porque ele teve alguns encontros aí com o Alexandre de Moraes. Teve agora também um encontro dele com o Lula, mas a gente precisa entender que política é conversa, né? Política precisa de diálogo, né? E ele, como governador de um dos estados mais importantes do Brasil, que é São Paulo, ele não pode deixar de ter essa conversa aí com o Lula, até mesmo com o STF, né? E então, pessoal, mas ele nunca deixou assim de ser grato ao Bolsonaro pelo que o Bolsonaro fez por ele, né? Ao contrário de uns aí que ficam falando besteira, já pularam fora do barco. O Tarcísio é um que ele é uma pessoa mais neutra, mas ele, inclusive assim, no discurso de posse dele, ele agradeceu ao Bolsonaro, falou que qualquer uma outra pessoa não teria visto nele nem a capacidade para ministro, né? Mas que o Bolsonaro viu além disso nele. Viu nele aí a capacidade para ser um governador, né? E ele foi muito grato ao Bolsonaro. Na posse dele, ele fez um belo discurso, agradeceu ao Bolsonaro por isso, e eu acho muito louvável, né? A gratidão numa pessoa, porque muitos aí se apoiam em políticos e depois que o político sai do poder, eles dão uma que não conhece, esquecem, acabam falando besteira, pulam fora, e isso é muito feio, a ingratidão, né? E esse não foi o caso do Tarcísio. Então eu estava vendo no jornal uma entrevista que ele deu, e que ele foi questionado aí sobre as manifestações do dia 8, né? Porque a mídia está tentando a todo custo agregar essa manifestação, não a que estava ocorrendo, mas a manifestação daquele quebra-quebra ali. Eles estão tentando associar isso ao Bolsonaro. A todo custo a mídia está fazendo isso, né? É um consórcio, na verdade. A mídia do consórcio, né? A mídia de esquerda, a mídia suja. Está tentando associar ao Bolsonaro aquela manifestação ali. E ele, quando foi questionado sobre isso, ele respondeu aqui que o Bolsonaro não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, né? Eu acho muito louvável essa resposta dele, não por ele puxar saco do Bolsonaro nem nada, mas porque ele está sendo sincero e ele está respondendo e não se esquivando das respostas, né? Eu tava vendo aqui essa entrevista que ele deu, e essa tá na Globo, na Pleno News, mas tá aí em todas as
os jornais e sites que você for abrir, você vai conseguir verificar. Olha, tá escrito aqui, ó, eu vou ler para você essa entrevista dele que tá aqui, e tá escrito aqui, ó, Tarcísio diz que Bolsonaro não estimulou invasão aos 3 poderes. Eu vou ler aqui para vocês o que diz aqui na entrevista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui, só um pouquinho, deu uma saída aqui. Aqui, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, afirmou nesta segunda-feira, dia 16, à agência EFE, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não estimulou os ataques manifestantes contra a sede dos 3 poderes em Brasília. Tarcísio, que está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, destacou que Bolsonaro condenou imediatamente os ataques ao Palácio do Planalto e à sede do Congresso Nacional e do Supremo, cometidos no último dia 8 por milhares de manifestantes. Bolsonaro, Tarcísio falou o seguinte aqui, ó, Bolsonaro nunca estimulou esse tipo de comportamento. Ele sempre condenou a violência, sempre condenou os atos antidemocráticos e a depredação da propriedade pública ou privada. De forma alguma, isso pode ser atribuído a ele, disse Tarcísio, que vai apresentar seus planos econômicos para São Paulo em Davos. Em 13 de janeiro, o STF incluiu Bolsonaro na lista de pessoas sob investigação pelos acontecimentos no dia 8 de janeiro, por suposta participação como autor intelectual dos atos. Eu estou lendo para vocês a matéria, tá? Não é eu que estou falando isso. Eu estou lendo essa matéria aqui para vocês, porque fica claro, né? Que fique claro, né? Porque é óbvio que eles estão tentando aí associar o Bolsonaro ao ato que aconteceu no dia 8 ali. O governo de São Paulo, que foi ministro da infraestrutura do governo de São Paulo, do governo Bolsonaro, disse que os ataques às instituições são um ato isolado de alguns extremistas que não conta com o apoio da centro-direita brasileira, nem dos bolsonaristas. É uma mancha para o Brasil, mas isso não prejudica a nossa democracia, que é sólida, que resiste aos ataques, declarou o governador. Também enfatizou que agora é o momento de pensar na reconstrução e pacificação do Brasil. Sobre o Anderson Torres, o Tarcísio também falou, ele falou sobre essa minuta, tá? Tarcísio também falou sobre a minuta de um decreto que tentaria mudar o resultado das eleições de 2022 e que foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O governador disse não ter conhecimento do decreto e que a pessoa que tem de dar explicação é o próprio Torres, que está preso desde o último final de semana, como parte de investigação dos ataques do dia 8 de janeiro. No entanto, Tarcísio enfatizou que Bolsonaro não assinou esse documento e, portanto, ele não tem validade legal. O governador ainda ressaltou que não há necessidade de Bolsonaro voltar dos Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro, para dar explicação no Brasil. Tarcísio disse que o ex-presidente tem todo o direito de descansar e ter sossego onde quer que deseje, pois por 4 anos ele nunca tirou férias do governo, né? Sempre esteve ali presente. Essa minuta que ele foi questionado aqui é aquele documento que a Polícia Federal, quando entrou na casa do Anderson Torres, a mando do Alexandre de Moraes, para fazer uma busca e apreensão com o Torres nos Estados Unidos, eles encontraram lá um documento, né? E veio a público essa informação, sendo que, segundo eles, tudo isso, esse processo está sob sigilo, mas, no entanto, deixaram vazar aí para a imprensa para prejudicar o Bolsonaro sobre essa minuta.
Essa minuta era um documento redigido, não tinha nenhuma validade, porque nem estava assinado pelo presidente Bolsonaro, nem tinha chego nas mãos do Bolsonaro, na verdade, estava lá na gaveta do Torres para ele descartar, né? Mas como eles querem associar o Bolsonaro a um golpe político e querem fazer isso a todo custo, então estão associando isso aí como se fosse parte de um golpe, sendo que não tinha nada assinado, né? Então o Tarcísio falou, olha, quem tem que explicar isso aí é o Torres, né? E não faz sentido o Bolsonaro sair dos Estados Unidos para vir aqui dar satisfação de uma coisa que ele não tem nada a ver, né? E realmente, a gente, para ser bem honesto, né, independente da nossa ideologia política, o Bolsonaro nunca incentivou ninguém a fazer protestos que trancasse rua, protesto que intervisse o direito de ir e vir de ninguém, né? Muito pelo contrário, ele pedia para desobstruir as rodovias quando paravam, né, nas BR, ele pedia para fazer sempre a manifestação pacífica e ordeira, porque nós que somos de direita não fazemos aquele tipo de manifestação que aconteceu ali no dia 8. Isso aí é coisa da esquerda, não é a direita que faz esse tipo de manifestação. O Bolsonaro sempre pediu para a gente fazer isso, para os manifestantes se manterem sempre pacíficos e que eles tinham o direito de se manifestar desde que não intervisse, obstruísse ruas, né? E ficasse sempre pacífico fazendo suas manifestações, né? Isso aí o Bolsonaro sempre deixou claro. Então, agora eles querem associar o que foi feito, né? Aqueles atos de vandalismo, porque aquilo ali foi ato de vandalismo, independente de que se tinha gente de direita misturado, não importa. O que foi feito foi sim um ato de vandalismo, e eu acho que todo mundo, independente de direita, de esquerda, de centro, o cidadão de bem, ele entende que aquilo ali foi um ato de vandalismo e que as pessoas que fizeram aquilo devem ser punidas. Mas eu não acho certo querer associar o Bolsonaro àquilo ali. Eu não acho certo isso daí, né? Então, mas eles querem a todo custo associar o Bolsonaro a algo de errado, e é lógico que a gente sabe para quê, né? É para deixar ele inelegível ou até mesmo prender o Bolsonaro. É isso que querem fazer. Isso está bem claro pra gente. Não adianta vir alguém aí depois no comentário, igual já vieram, e querer falar, porque você é uma ridícula, você não sabe o que você está falando. Quem é de direita e acompanha política sabe muito bem qual que é a intenção da esquerda. A gente sabe muito bem qual que é a intenção. Então, é isso sim que querem fazer, e a gente está ciente disso, né? Então, assim, o Tarcísio, quando foi interrogado por isso, questionado, na minha opinião, acho que ele foi muito bem sim na resposta dele, deu a resposta para o jornalista que talvez achou que ele ia ficar em cima do muro, né? Que tem muita gente também querendo associar o Tarcísio aí, dizendo que o Tarcísio mudou de lado e tal. Mas não, o Tarcísio ele é obrigado a conversar com o Lula, ele é obrigado a conversar com outros políticos, porque ele é o governador de São Paulo. E ele vai precisar sim ter essas articulações, né? Agora, o que ele não pode fazer não é deixar de conversar. O que ele não pode deixar de fazer o que ele não pode fazer é virar para o outro lado e, tomar as mesmas atitudes que o outro lado aí faz. Isso ele não pode, né? Igual o Dória. O Dória foi lá, Bolsodória, né? Era Bolsonaro até no tutano. Quando ele conseguiu o que queria, o que fez o Dória, né? E onde está o Dória hoje? Então, isso que o Tarcísio não pode fazer. Mas que ele vai ter que conversar com o Lula, que ele vai ter que conversar com o Alexandre de Moraes, isso aí é algo inevitável. E a gente, que é de direita, a gente tem que ter um entendimento, a gente tem que ser inteligente, né? Para entender que o que é necessário, ele ou qualquer outro que for de direita vai ter que fazer. E isso é normal, né? Então, pessoal, é esse aí o vídeo que é hoje. Esse vídeo que eu trouxe para vocês agora é essa notícia, né, sobre isso aí, que você possa aí tirar as suas próprias conclusões.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like e se inscreve no meu canal. Dá uma forcinha aí pra mim, não vai custar nada pra você e vai dar uma força enorme pra mim, ok? Pessoal, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus.